Bem, eu vou explicar sobre a sentença figure out. Figure out é um phrasal verb que significa, na maioria dos casos, encontrar, descobrir algo. Vamos aos exemplos, porque se a gente explicar em palavra não dá para entender muito bem. A gente vai colocar no contexto. Vamos lá. Nós temos a primeira sentença aqui, ó. We are still trying to figure it out. The best way to use them. Vamos por partes. We are. We significa nós. Are significa estamos ou somos. E still significa ainda. Trying significa tentando. E figure out, nesse caso, significa encontrar. Ó, figure out, beleza? The best way to use them. A melhor maneira, a forma de usar eles, né? Esse the best way significa melhor maneira. Ou melhor forma, dependendo do contexto da ação, você vai saber se é melhor maneira ou se é melhor forma. Como aqui não tem contexto, aqui não tem como saber se é uma forma ou se é uma maneira. Eles, de usar eles. Them significa eles. Usá-los. Vamos para a próxima sentença. I was trying to figure out what was wrong. Vamos lá. I significa eu. Was significa estava ou foi. Ou era, dependendo do contexto. I was, eu estava. I was trying to figure it out. Try significa tentar, tentando. Tá no gerúndio que tem um wing. To figure it out. Figure it out significa nesse sentido aqui imaginar. Imaginar nesse sentido. Ele tem alguns sentidos diferentes que você tem que sacar, tá? Imaginar. What was wrong. O que havia de errado. O que significa what. Was significa tinha. Também tem o sentido de tinha. Toma cuidado com was. Was aqui pode ser o que tinha de errado, o que havia de errado. Bom, não se preocupa com isso. Bom que você tem que saber a tradução da frase. Was wrong. Wrong significa errado, tá? Vamos para a próxima. Nobody can figure out what this is. Nobody significa ninguém. Can significa conseguir ou poder. Ou pode, né? Nesse sentido. Can figure it out. Entender, nesse sentido, figure out. Entender, mas pode ser desvendar também. Mas figure out tem o sentido de desvendar, que é muito usado também. What this is. O que é isto? Tá? O que isto é, por exemplo. What significa o que? Vocês já viram. This significa isto. Ou você pode colocar isso também, não tem problema. E significa é. O que é isso? What this is. Próxima sentença é essa aqui. Can you figure out which one you should use? Can significa poder ou conseguir, vocês já viram. É bom que repete várias vezes para vocês não esquecerem. You significa você. Figure out, nesse sentido de imaginar. E which significa qual, mas ele é um qual de escolha. Qual dos. One significa dos, mas nesse sentido aqui, o one significa um. Tradução literal, qual um você deveria escolher? Não fica sem sentido. Então, qual dos dois é porque não tem contexto. Se aqui tivesse o número. Aqui é uma frase retirada de um lugar. Aqui não tem contexto, mas esse which one significa os dois. É porque alguma palavra no passado fez com que. Vamos lá, por exemplo, vou pegar um bloco de notas aqui para vocês verem. Se a gente pegar um. Por exemplo, vou falar aqui, essa mesma frase, ó. Can you figure out which one you should use? Pronto, aqui tá a sentença. Opa, peraí, deixa eu ficar aqui. Não, peraí. Aí, pronto. Vamos lá. O que tem de errado nessa sentença? Esse one, ele dá sentido de para você não repetir as palavras várias vezes. Então, você vai colocar esse one, por exemplo. Se nessa frase anterior tivesse assim, ó.
Por exemplo, deixa eu ver, ó. Qual dos dois você deveria usar? Vamos tentar imaginar um contexto para ela. Eater magazine or newspaper. Tá? Digamos que seria essa frase aqui. Either significa ou, magazine significa revista e newspaper significa jornal. E esse aqui, or significa ou também, só que ele tem que ser depois do either. Ou revista ou jornal. Você pode descobrir, você pode imaginar qual dos dois você deve usar. Então, esse one significa você não falar o magazine ou newspaper duas vezes. Isso aqui é um fenômeno que acontece no inglês, tá? Toma cuidado com o one. Você sacou? Então, can you figure out which one you should use? Próximo, última sentença. Can you figure out this puzzle? Can significa conseguir. Eu vou repetir várias vezes para vocês não esquecerem. You significa você. E figure out significa resolver. This puzzle. Esse quebra-cabeças. Quando se fala nesse sentido, é como se fosse desvendar um enigma, desvendar um mistério. Você pode desvendar esse mistério, descobrir esse mistério. Figure out, muito simples, mas o sentido mais usado dele é encontrar, tá? Encontrar uma maneira, figure out the way, etc. Espero que você tenha gostado. Esse é meu primeiro vídeo. Phrasal verbs.